nome é Kelélia Blanco, sou advogada de formação. Minha primeira graduação foi em História, em 1978. Depois eu ingressei na Faculdade de Direito, formada em 1989. Então lá se vão aí quase 40 anos de advocacia. E ingressei na Ordem dos Advogados do Brasil em 1990, pelas mãos do saudoso presidente Celso Fontenelle, sendo membro da Comissão de Prerrogativas. E sempre aqui atuando dentro da minha instituição. Por um breve tempo fiquei apartada das questões institucionais, mas não da advocacia, retornando na gestão do Dr. Luciano Bandeira como conselheira na subseção OAB Meyer, com a doutora Grácia Barradas. E daí estou aqui agora, conselheira eleita do Conselho Seccional e assumindo essa missão que me foi dada pela nossa querida presidente, doutora Ana Tereza Basílio, assumindo a direção, eu posso dizer, da Comissão Brasil-África. Eu costumo dizer para os meus membros que essa comissão ela não é uma comissão de um presidente, ela é uma comissão de vários presidentes. Todos os membros e conselheiros e consultores têm responsabilidade nessa presidência. Eu apenas estou ali dirigindo esse navio, que é um navio de muitos e de muitos que com certeza irão colaborar em prol do sucesso da nossa comissão. O fato de eu estar hoje aqui, ele tem muito a ver com os meus sentimentos enquanto cidadã e enquanto mulher negra de uma família miscigenada. A minha ancestralidade se faz representar nessa comissão. Eu recebi essa tarefa não apenas como uma tarefa meramente jurídica, mas uma tarefa de missão ancestral. Não estou aqui por acaso, tenho certeza disso. Não estou aqui sozinha e tenho certeza disso. E pretendemos, entre as relações Brasil e África, Brasil, país continental, África, um continente, em que temos tantas coisas em comum, trazer mais ainda essa proximidade dos dois países. Não só na questão de formação do nosso povo, de formação religiosa em alguns âmbitos, porque o Brasil hoje traz uma carga ancestral das religiões de matriz africana muito grande, de relações comerciais, de relações culturais e, mais particularmente, nas relações jurídicas entre o Brasil e os países africanos, trazendo um viés facilitador para a atuação desses advogados, tanto advogados africanos no Brasil, quanto advogados brasileiros nos países africanos. E para isso, contamos aqui com a nossa querida presidente Ana Tereza Basílio e com a força que a nossa OAB-RJ tem, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o território brasileiro. E eu estou aqui aberta a aprender e aberta a produzir eventos, projetos, publicações que tragam esse protagonismo para os advogados de ambos os países. Agora, do dia 27 ao dia 30 de maio, eu estarei indo com a minha diretoria a Brasília. Já tenho uma agenda em Brasília para ser tratada na Câmara dos Deputados Federal, com o deputado Bandeira de Mello. Tenho uma agenda com o ministro Luiz Fux, a quem eu vou apresentar a comissão, e uma agenda com o diretor de Igualdade Racial, Tiago Santana, do Ministério da Igualdade Racial. Estamos construindo também uma agenda na nossa casa, OAB Federal, porque se eu vou a Brasília, enquanto advogada que sou, tenho que ir na minha casa, e também com algumas embaixadas que eu estou aguardando a confirmação para que eu possa apresentar a comissão.
Isso faz parte também do nosso planejamento operacional, para que a gente possa entender de que maneira a gente vai poder caminhar com essa comissão. E eu espero também que a gente possa ir trazer um incentivo, né, para as nossas outras OABs co-irmãs e também sensibilizar o Conselho Federal para que a gente possa também criar uma comissão Brasil-África por todo o Brasil e principalmente no Conselho Federal. Porque a gente está tratando de relações entre países. Em relações entre países você fala de tudo. Você fala de meio ambiente, você fala de educação, você fala de comércio, você fala de indústria, você fala da parte jurídica, da advocacia, você fala de instituições jurídicas, você fala de instituições políticas, você fala de Constituição, então você fala de tudo. Então a princípio, eu estou conversando com a Comissão CVM, que é a Comissão da Verdade Negra do Brasil, da qual eu tenho a honra também de ser membro. A Comissão OAB vai à escola, para que a gente possa tratar essa parte relativa à educação e cultura com a Comissão OAB vai à escola no nosso lar. Estou em tratativas e farei contato com a Comissão de Igualdade Racial, farei contato com a Comissão de Intolerância Religiosa e também com a Comissão de Axé, porque eu acho que são comissões, essas sim, são as primeiras com quem eu pretendo conversar. Não esquecendo a Comissão de Direito Constitucional e a Comissão de Direito Internacional também, que são comissões que eu pretendo estreitar relações para que a gente possa desenvolver um trabalho em conjunto, né? Para que, no que tange a relação de direito constitucional, para que a gente possa entender o sistema constitucional e político de cada país. A Comissão de Direito Internacional, para que a gente possa estreitar essas relações empresariais, comerciais entre os dois países. A CVEMB, a gente traz esse lado da história, né, que nos foi concedida, que tem muito, tem tudo a ver, né, que é a nossa formação do nosso país com a realidade dos países africanos, que foram os nossos ancestrais, que todo brasileiro, com certeza, tem um ancestral africano na sua história, independente da cor da pele. A Comissão do Axé, porque a gente tem uma influência muito grande das religiões de matriz africana no Brasil. E a Comissão de Intolerância Religiosa, porque também hoje a gente sabe que a África é um país multirreligioso, que eu costumo dizer, com todas as religiões ali do nosso Ocidente muito proeminentes na África, né? A gente tem a religião evangélica muito forte na África, a gente tem a religião católica muito forte na África. Então a gente precisa muito conversar com essa questão de intolerância, da Comissão de Intolerância Religiosa, de como a gente pode entender como isso é tratado nos países africanos e como, de certa forma, a gente pode fazer um intercâmbio para que esses temas sejam tratados de forma menos tumultuada e confusa, como a gente costuma ver nas nossas mídias, né, em relação não só ao Brasil, mas em relação principalmente aos países africanos. E a questão racial, né, essa aí que eu acho que não tem muito o que dizer, porque é redundante, a gente sabe o que acontece na África. A África, a questão racial na África, e isso é uma coisa que eu gostaria muito até de deixar bem pontuado aqui. O racismo na África, ele não é um racismo de cor da pele, ele é um racismo entre tribos, é um racismo tribal, né? É um racismo onde tribos brigam entre si. E isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de trazer para o nosso âmbito ocidental, para que as pessoas possam entender como essa questão ela é trabalhada na África. A África não é um racismo porque você é preto. A África existe um racismo porque você pertence a uma outra tribo, e é um racismo de ódio, ou porque você pertence a uma outra religião que não seja uma religião islâmica, em se tratando da África islâmica. Então eu pretendo conversar com todos esses temas, sim, e entender como é que a gente pode trazer isso para dentro da OAB e fazer um intercâmbio com esses países
sem, obviamente, afetar as culturas de cada um, respeitando as culturas de cada um, mas trazendo uma fala mais hemogênica no que tange a racismo, a religião, a meio ambiente, a esses temas que eu já acabei de tratar com você aqui. Para os colegas angolanos, o meu abraço, e já vou deixar aqui um spoiler de que nós estamos com tratativas já para que a gente possa diminuir a burocracia entre o exercício da advocacia brasileira em Angola e o exercício da advocacia angolana no Brasil. É um tema que a gente vai começar a conversar a nível de OAB-RJ e com certeza, muito em breve, vocês terão novidades. A menina Clélia nunca pensou estar onde ela está. Isso é fato no meu coração. A menina Clélia era uma menina com sonhos, voltada muito mais para a área artística do que para a jurídica. E, no meio do caminho, a gente tomou uma outra rota, que foi a rota do direito. Eu já era mãe de duas, larguei o magistério, que eu era professora de história, fui fazer faculdade de direito e ali eu me encontrei. Me encontrei por que eu me encontrei? Porque sempre fui uma defensora dos direitos humanos, sempre fui uma defensora da qualidade de vida, sempre fui uma defensora dos menos privilegiados. E o direito me trouxe isso. Me trouxe a possibilidade de, com a minha caneta, poder atender a esses meus anseios e a essas minhas necessidades que eram tão prementes em relação à conservação e o respeito à dignidade humana. Que vocês jamais desistam dos seus sonhos. Hoje, eu sou uma mulher de 65 anos que voltou para a academia aos 60, pós-pandemia, para fazer um mestrado. E desse caminho, eu estou aqui, presidente de uma comissão, com uma responsabilidade imensa, mas ao mesmo tempo muito feliz por poder contribuir não só com os meus pares, mas também com o meu país e com a minha cidade. Eu me chamo Sérgio Antunes Lima Júnior, eu sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro, atualmente exercendo o cargo de secretário adjunto da gestão da OAB Rio de Janeiro Seccional, ao lado da doutora Ana Tereza Basílio, da doutora Silvia Drummond, nossa vice-presidente, tesoureiro Fábio Nogueira e do querido Rafael Borges, secretário-geral. E atualmente eu estou no cargo de secretário adjunto, como eu mencionei, com a função de colaborar junto com a gestão, as funções que são inerentes ao cargo, estabelecidos no regimento interno, e também como presidente da primeira Câmara, especializada por atribuição determinada pela presidente, doutora Ana Basílio, que é responsável pelo registro de sociedade e também pela comissão de seleção e inscrição, que muito me orgulha. Em paralelo, tem outras atividades, estou atualmente trabalhando na atualização da tabela dos honorários dos advogados do Estado, junto com um grupo de trabalho bastante efetivo, bastante competente, dentre outras atribuições e projetos que são tocados pela classe, sempre visando o que nós temos como principal dessa gestão: a ampliação do mercado de trabalho, oportunidade ao advogado e também na qualificação profissional. Essa é a razão pela qual nós resolvemos criar as comissões de relações internacionais da ordem na seccional, sem prejuízo das relações que são estabelecidas pelo Conselho Federal. E hoje me senti honrado em participar da posse da Comissão Brasil-África, uma comissão de extrema importância,
presidida pela doutora Clélia, com pessoas altamente competentes na comissão, consultores competentes, e vai muito nessa linha do que nós pensamos de ordem, né? Abertura de oportunidades, não só ao advogado, mas aos clientes desses advogados, intercâmbio acadêmico, intercâmbio profissional. É um país de diversas oportunidades. Quem acompanha a movimentação de relações internacionais pode verificar de maneira constante que o continente africano ele vem despertando interesse econômico, financeiro, oportunidades para todos, né, todos os advogados. Você tem a parte da África que muitas pessoas não conhecem, que é a parte árabe. Você tem a Nigéria, você tem Marrocos, você tem Líbia. As grandes empresas tem grandes empresas estabelecidas no continente africano, na África do Sul, uma grande empresa de telecomunicações multinacional estabelecida na África do Sul. Você tem empresas de telecomunicações bastante relevantes no cenário mundial. Então são várias oportunidades e é muito importante a abertura desse horizonte que eu falo, profissional para o advogado aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui agora como coordenadora especial das comissões temáticas, né? Minha caminhada em ordem está começando efetivamente agora em janeiro, porque a gente vem ali, eu e o Dr. Sérgio, né, do Instituto Movade de Respeito à Advocacia, fizemos parte, né, na última eleição, concorremos, ele é presidente e eu a vice-presidente da seccional. E, posteriormente, durante a caminhada da última eleição para essa recente, essa última que teve agora, né, da penúltima para essa, nós estivemos ali junto com a doutora Ana Tereza Basile e verificamos que o Movade e a doutora Ana tinham inúmeros projetos em comum. Sabe? Tudo o que a gente pensava para a advocacia estava ali. A gente tinha isso em comum. Então, um motivo para a gente estar em lugares diferentes, em polos opostos. Então, resolvemos nos unir e, efetivamente, fomos vencedores, né, na última eleição. O Dr. Sérgio está como um dos nossos diretores. Eu estou aqui como conselheira da eleita, né, faço parte da primeira Câmara também, estou no órgão especial e minha função que me ocupa mais tempo aqui dentro como coordenadora especial das comissões temáticas. E realmente estamos chegando aí a quase 200 comissões. Elaborei o regimento geral interno e, com base nesse regimento geral interno, as comissões estão fazendo os regimentos internos próprios, peculiares, com as características de cada uma dessas comissões. E estamos reestruturando tudo. Tá? Algumas comissões estão sendo reconduzidas, outras não, outras estão sendo criadas, como hoje nós estivemos presentes ali na posse da Brasil-África, né, com a nossa querida Clélia Blanco, né, que tomou posse hoje, e novidades vão surgir. Estamos estruturando podcasts para as nossas comissões. Essa interação entre a advocacia e a sociedade é fundamental. E, com certeza, a OAB faz parte da história do país, né? Não podia ser diferente. Estamos aí à frente em diversos projetos e vamos surpreender, tenho certeza. Doutora Daniela, em relação às comissões da OAB, a importância do seu trabalho em relação não só a organizar todas essas pessoas que vêm para contribuir com a história da advocacia e fazer nova história, também aproveitando daquilo que já temos, né, realizado, mas a importância fundamental em relação aos advogados, à defesa e à valorização da classe, e como isso também acaba conversando com a sociedade em termos de cidadania. Como é a sua visão, a sua perspectiva a respeito desse trabalho? A coordenação, na verdade, ela é uma diretoria, né? E junto com a secretaria das comissões, ela é fundamental para que toda essa estrutura, né, fique azeitada e ela consiga efetivamente criar essa ponte entre tudo que está sendo produzido aqui dentro, todos os projetos em cada uma dessas comissões, para que essas pontes realmente consigam ali no final atingir o cidadão. Porque efetivamente o que a OAB faz, ela protege a advocacia, protege o advogado, mas também
o direito do cidadão, né? É a sociedade em último plano. Então, sem essa organização, sem essa estruturação, nenhum dos projetos, porque aqui nós conseguimos produzir livros advindos de artigos, palestras, nós recebemos ministros, nós recebemos advogados de extrema importância, e assim, essa estruturação é fundamental para que o trabalho realmente flua de uma forma adequada e que a gente possa produzir para a sociedade e para o advogado. A senhora comentou sobre, por exemplo, a Comissão Brasil-África, que foi, inclusive, empossada agora em maio, e gostaria de saber a respeito da importância dessas comissões que trazem a relação entre países, como nesse caso Brasil-África, um continente inteiro, né, de países com muitas relações com o Brasil, e outras comissões, por exemplo, como foram citadas, Brasil-França, Brasil-Portugal, Brasil-Alemanha, muitas comissões que têm atuado também nessas relações comerciais, relações legais, relações de proteção também à defesa dos direitos desses cidadãos, sejam aqui, sejam nos seus países, sejam cidadãos que estejam conversando em vindo e indo e vindo, né, permanecendo e se estruturando nesses países, né, nós temos muitos imigrantes nesses países também, e nós temos muitos que emigraram. Então, como fazer esse trabalho visando também cidadãos que são aqui de outros países, de outras nações, e conversar dentro da advocacia, na defesa desses direitos e, claro, valorizar o advogado também nessa atuação aqui e fora do país. Eu vejo que essa nova gestão com a Ana Tereza Basílio, ela, além de, evidentemente, tudo que vem sendo difundido e defendido pela OAB ao longo da história, a parte cultural, sabe, a parte de interação com a sociedade, eu vejo a gestão Ana Tereza Basílio muito voltada à defesa da classe em si, para ampliar o mercado de trabalho, incrementar realmente o mercado de trabalho para a advocacia. Existe um projeto, inclusive, que é da advocacia dativa. Se você for se aprofundar nesse projeto, você vai ver que realmente a visão da doutora Ana, e que ela passa isso para a gente, e que eu estou conduzindo as comissões desse jeito, eu peço, inclusive, como foi comentado na Brasil-África, quando o projeto veio para mim, eu chamei muita atenção, tanto para quem estava ali fazendo o projeto, para toda a diretoria, né, dessa parte econômica, dessa questão. Porque o advogado, ele precisa de mercado de trabalho. Isso reflete de forma geral para a sociedade, né, em termos de recursos amplos. E como uma entidade de defesa da classe não podia ser diferente, né? A sociedade ali é o nosso pano de fundo, mas o advogado, ele está ali à frente, e ampliar esse mercado de trabalho, estimular, engrandecer, fazer com que os advogados eles estudem, se aprimorem, isso é fundamental. E a abertura de comissões temáticas relacionadas a determinados países, justamente tem muito a ver com essa situação, porque envolve uma parte cultural, mas envolve muito essa questão econômica. Mercado internacional, tarifas aduaneiras, compliance, contratos. Existe uma gama de situações que o advogado pode trabalhar e que a gestão Ana Tereza Basílio está trazendo para a nossa classe. Maravilha, eu agradeço imensamente sua participação. A senhora gostaria de deixar um recado especial para Angola, que nos recebe nessa feira, e para a Confederação Internacional do Livro, com tantos cidadãos de vários países que nos assistem, e falar um pouquinho sobre como o Brasil os recebe através da advocacia, como eles são bem-vindos também aqui. A minha função aqui dentro sempre tem sido voltada nesse sentido. O que eu desejo é que a Comissão Brasil-África, como outras comissões temáticas também, que a gente consiga criar todo esse link entre a advocacia local e a advocacia do local para onde a gente está indo, como ocorre agora com Angola. Eu espero que isso, que nós consigamos trazer frutos, convênios, facilitar tanto o trabalho dos angolanos aqui, quanto o nosso trabalho lá. É para isso que a ordem existe. Obrigada.